Hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso. E a gente vai começar falando daquilo que ficou quando a gente introduziu o modelo de oferta agregada e demanda agregada, né? A ideia básica é que quando a gente trabalha no mercado de trabalho, o que os clássicos diziam? Os clássicos diziam que havia uma oferta de trabalho e uma demanda de vagas que equilibrava o mercado de trabalho, e para os clássicos só havia desemprego voluntário, ou seja, as pessoas trabalhavam olhando para o salário e o produto da economia ia evoluir da seguinte forma, né? O produto da economia era a função de capital e de trabalho, certo? Aqui a gente tinha o produto da economia evoluindo em função de capital e de trabalho, e aí, quando o produto subia, era porque havia um aumento do estoque de capital, havia um aumento do estoque de trabalho. Então, com isso, a gente tinha essa economia se ajustando, né? A economia aumentava, e aí aqui a gente tinha, se nós tivéssemos uma determinada quantidade de pessoas trabalhando, aqui, por exemplo, o fato dessas pessoas estarem trabalhando ia fazer com que essa quantidade de pessoas trabalhando, N estrela, ia fazer com que eu tivesse aqui a minha função de produção, ia me dar um produto da economia. Só que é sempre importante ver aqui como é que as pessoas decidiam trabalhar. As pessoas, para os clássicos, olhavam para pessoas olhavam para o mercado de trabalho e pensavam assim: para esse salário, olhando as expectativas do que eu esperava que os preços iriam subir, né? Lembro que na aula passada a gente pensou em termos de expectativas. E aí eu pensei, olhando essa expectativa aqui, eu espero que os preços subam em determinada quantidade, então eu vou imaginar qual o salário que vai fazer sentido para eu, trabalhador, entrar no mercado de trabalho. Já as empresas pensavam o quê? As empresas olhavam a produtividade dos trabalhadores e pensavam o seguinte: olhando para essa produtividade, eu me interesso em contratar essa quantidade de trabalhadores. E aí, quando havia essa igualdade entre oferta e demanda por mão de obra, a gente encontrava esse ponto de equilíbrio aqui, onde eu tinha um salário de equilíbrio e tinha um nível de emprego de equilíbrio. Muito bem. Esse emprego de equilíbrio aqui ia me dar essa quantidade de pessoas empregadas, o que fazia com que eu tivesse esse produto da economia dessa forma. Muito bem. Essa era a estrutura da economia clássica, e é o que acontece quando a gente introduz a oferta agregada. A gente introduz a oferta agregada, então, o que a gente tem aqui agora, esse nível de preço aqui vai depender da expectativa dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, se tiverem expectativa que o nível de preços vai cair, eles podem fazer o quê? Eles podem acabar ofertando mais vagas, vão pensar, com um nível de emprego menor, vale a pena eu ofertar mais horas de trabalho. Com isso, para essa mesma produtividade, significa o quê? É possível nós termos, a partir do momento em que os trabalhadores estão ofertando mais vagas porque esperam que os preços subam menos, então é possível ter o quê? Um nível maior de emprego, pagando um salário real menor. Esse nível maior de emprego vai significar o quê? Esse nível aqui de emprego, está aqui em linha,
esse nível de emprego em linha vai poder me propiciar um produto Y'. Pronto. Isso significa o quê? Isso significa que, dependendo das expectativas sobre o nível de preços, né, dependendo das expectativas, a gente pode ter uma curva de oferta de trabalho diferente. Né? Então, a ideia é o quê? A ideia básica é que a gente vai ter essa oferta de fatores de produção, essa tecnologia e as instituições da economia, ou seja, são esses fatores reais que vão mudar a possibilidade da gente ter uma curva aqui de produção que seja diferente, né? Você ter uma função de produção maior. Por quê? O que essa função de produção maior poderia me dizer? Dependendo da estrutura das instituições da economia, da tecnologia, da oferta de fator de produção, eu posso ter uma função de produção que seja diferente. A tecnologia tem essa capacidade, né, de alterar a função de produção. Quanto mais sofisticada for a tecnologia, mais a função de produção se distanciar desse ponto, vai aumentar, vai propiciar que o produto seja maior. Certo? Entretanto, dado que eu estou em cima dessa função de produção aqui, original, será que eu posso fazer alguma coisa para aumentar a quantidade de emprego? A ideia é, será que eu posso influenciar a demanda agregada para aumentar o produto da economia? Então, o que a curva de oferta agregada nos diz é o seguinte: qualquer movimento que eu cause nesse fator emprego, mantendo capital e trabalho iguais, significa o quê? São movimentos temporários. Né? Eu terei, portanto, uma taxa de desemprego que é chamada uma taxa natural, e qualquer movimento que fizer para que, usando demanda agregada, fazer com que esse emprego aqui aumente, vai ser um movimento temporário. Né? Então, a ideia básica é que eu posso usar para isso ou políticas monetárias ou políticas fiscais. Eu posso expandir a demanda, ou seja, terá mudanças na demanda, ou praticando política monetária ou política fiscal. Então, imagine que a gente está praticando a política monetária expansionista. O que acontece? Uma política monetária expansionista ia gerar o produto para onde? Deixa eu ver aqui. Política monetária expansionista, aqui não tem um gráfico, mas deixa eu fazer aqui. Aqui um gráfico, aqui é LN, e aqui é IS. Esse gráfico aqui está bem ruimzinho, né? Pronto, agora ficou melhor. Pronto. Tem aqui um gráfico, onde aqui é o quê? Y, aqui R, taxa de juros. Né? E aí o que a gente tem? LN e AIS. O que seria uma política monetária expansionista? Opa. Política monetária expansionista seria algo assim, né? Eu estaria jogando o LN para cá, para cima e para cima, melhor, para baixo e para a direita. Né? Isso seria uma política monetária expansionista. Certo? Aqui antes eu tinha essa política monetária. Agora eu tenho outra política monetária, a minha LN, agora essa aqui. Antes a minha LN era essa aqui.
LM inicial, LM final, o que é que eu tenho? Antes eu tinha isso aqui, o produto da economia. Estava nesse patamar aqui, taxa de juros nesse patamar. Aí o que aconteceu quando a economia se expandiu? Quando foi praticada uma política monetária expansionista. A IS no mesmo canto não se modificou. Eu tenho aqui um novo produto da economia e tenho aqui uma nova taxa de juros da economia. Né? Nova taxa de juros da economia, R', novo produto da economia, Y'. Opa. Antes o que é que eu tinha? Antes eu tinha esse produto da economia e essa taxa de juros da economia. A taxa de juros da economia era R, o produto da economia era Y. Então o que aconteceu? Política monetária expansionista. O que é política monetária expansionista? Aumento. Vou botar aqui esse delta M. Delta M é o quê? Maior do que zero. Certo? Delta M maior do que zero. Essa curva LM se expandiu, diminuindo a taxa de juros e aumentando o produto. Muito bem. O que o Milton Friedman, economista americano da Escola de Chicago, um dos mais importantes monetaristas, ele dizia? Dizia basicamente o seguinte: a taxa natural de desemprego é consistente com o equilíbrio da estrutura dos salários reais. Por quê? O que essa política monetária expansionista ia fazer? Ela ia fazer isso aqui, ó. A ideia de uma política monetária expansionista era fazer com que aqui uma oferta agregada, ó, opa, isso não é um O, isso é um A, certo? Também não é um seta, é um A. Vamos ver se da terceira vez eu consigo fazer esse A. Ah, tá certo. E aqui eu tenho D de dado, A, DA. Também esse A é difícil, né? Terceira vez, às vezes, dá certo. O A. Deu certo, terceira vez. Então, oferta agregada e demanda agregada, o que essa expansão da LM me gerou em termos de oferta e demanda agregada? Essa expansão da LM gerou isso aqui, ó. Gerou uma demanda agregada para cá. Então, tem uma nova demanda agregada, D, tá? Que é uma curva para cima e para direita. O que é que essa nova demanda agregada está me fazendo? Está me gerando um produto que subiu, a gente viu aqui, né, esse produto subindo. E temos o que aqui? Aqui o nível de preços, né? Aqui o nível de preços. Opa! Difícil desenhar um P, mas tudo bem. Agora eu consegui, não. E o produto é mais fácil desenhar. Aqui, novo produto, como era o antigo produto. O antigo produto estava aqui. Deixa eu ver aqui. Em amarelo, antigo produto. O antigo produto era aqui. O antigo nível de preço era aqui. Então, o que aconteceu? Eu tive, portanto,
um processo onde a gente tinha esse antigo nível de preço, que eu estou chamando aqui de P0, esse antigo produto, que eu estou chamando de Y0, e aí o produto se expandiu, o nível de preço subiu. O produto se expandiu, o nível de preço subiu para onde? P', Y', certo? Y' e R', taxa de juros mais baixa, né? Mas aqui, esse movimento foi feito por quê? Esse movimento de aumento na demanda agregada se deveu ao processo de aumento da oferta monetária. Então, a ideia é o quê? Eu tenho uma política monetária expansionista. Com essa política monetária expansionista, o que os clássicos dizem? Os clássicos dizem o seguinte: houve algum tipo de movimento dessa função de produção F? Não, né? Não houve aumento de tecnologia, não houve modificações das instituições da economia, não houve aumento da oferta dos fatores de produção. O que aconteceu? Eu fui de N estrela para N'. Mais emprego, porque as expectativas aqui mudaram. Mas houve, com essa política monetária expansionista, houve alguma modificação disso aqui, do produto da economia? A ideia básica é que os clássicos diziam o seguinte: se eu tenho, no curto prazo, isso aqui, ou melhor, se o produto da economia depende de capital e salário, se eu não tenho mudança nem de capital, nem de trabalhadores, o estoque de capital continua igual, o estoque de trabalhadores continua igual, a única coisa que mais moeda vai fazer é, talvez, as pessoas que estão desempregadas aumentar a possibilidade de arranjar emprego. Então, a oferta agregada para os clássicos era como? Era assim, uma reta vertical, né? Oferta agregada clássica. Era o quê? Uma reta vertical. Ou seja, enquanto eu não mudar o estoque de capital e o estoque de trabalho, então eu não vou mudar o produto. Então, a ideia é que quando eu saio daqui do ponto A, vou para o ponto B, essa mudança é temporária. Depois de um tempo, há uma tendência de eu ter o quê? De eu vir para cá, para o ponto C, que é onde, vou chamar esse ponto aqui de C, esse ponto aqui de B, e esse ponto aqui de A. A, B e C. A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. Então, eu vou estar em cima do mesmo produto, só que aqui o nível de preços vai ser diferente, né? Aqui o nível de preços vai ser o quê? Vai ser um nível de preços. Vou botar aqui duas linhas. Esse nível de preço de duas linhas vai ser mais alto, por quê? Porque está em cima da oferta agregada. Então, a ideia dessa oferta agregada que não se move é uma oferta agregada onde ela é compatível com uma coisa chamada taxa natural de desemprego. Então, a oferta agregada de longo prazo é a taxa natural de desemprego. Ou seja, aqui eu não vou ter condições de tirar o produto desse nível enquanto eu não tiver uma mudança do estoque de capital ou do estoque de trabalho. Se o estoque de capital for fixo, o estoque de trabalho for fixo, então não tem como eu mudar essa oferta agregada de longo prazo. Certo? Então é por isso que o Friedman disse que a taxa natural de desemprego é consistente com o equilíbrio da estrutura de salários reais. Ou seja, eu tenho essa estrutura de salários, onde o salário pode vir para cá, W sobre P. Pode vir para cá, pode vir para cá. Então, isso vai gerar um nível de emprego que pode ser maior, N' ou menor.
Então, a ideia básica é que qualquer mudança da oferta de moeda não vai ser capaz de aumentar esse nível de produto aqui. Ele vai ser capaz apenas de fazer o quê? De aumentar o nível de preço. Né? Se aumenta o nível de preço, o produto continua no mesmo patamar. O produto de A, aqui nesse ponto, é igual ao produto de C, nesse ponto aqui. Né? O mesmo produto, em cima da oferta agregada de longo prazo. Então, a ideia é como é que a política monetária vai funcionar. Para a gente analisar isso, a gente primeiro precisa apresentar uma construção que foi descoberta por um economista que era da Nova Zelândia, chamado Albert Phillips. O que o Phillips descobriu? O Phillips saiu da Nova Zelândia, foi lá para a Inglaterra, e na Inglaterra ele descobriu o seguinte: ele pôs pegou um monte de estatística e aí desenhou um gráfico aqui, onde ele pôs no eixo, que o gráfico, aqui e aqui. Nesse eixo aqui, ele pôs taxa de desemprego, o minúsculo. Nesse eixo aqui, ele pôs esse π, eu vou chamar de taxa de inflação, certo? E aí ele começou a descobrir o quê? Uma série de pontinhos. Deixa eu ver se eu faço esses pontinhos aqui. Não. Eu acho que eu posso fazer assim. Seta. Não. Linha. Certo, não. Estrelinha, será? Não, estrelona. Não dá certo, não. A ideia é botar mesmo, deixar a linha mesmo. Né? Isso. Não consigo fazer a linha. Queria fazer pontinhos, mas não estou conseguindo. Mas deixa para lá. A ideia básica é o seguinte. Ele achou. Vou botar oval, talvez. Talvez dê certo. Não, minha assinatura não. Pode ser isso aqui. Como se fosse muito pequenininho, né? É muito grande desse jeito. Vou voltar. O que eu faço para voltar? Não sei mais voltar. Desfazer. Muito bem. Deixando isso de lado, voltando à nossa curva, o que acontece é que o Phillips conseguiu fazer alguma coisa assim. Ó. Ele desenhou uma curva que parecia ser consistente dessa forma, ou seja, quando ele pegou vários pontos, né, vários anos, muitos anos mesmo, bem uns 90, 80 anos de taxas de desemprego com taxa de inflação, aí ele descobriu uma tendência que era mais ou menos assim, algo negativamente inclinada. Ele desenhou isso aqui, que passou depois a ser chamado de curva de Phillips. O que é uma curva de Phillips? Ao desenhar essa curva, ele viu o seguinte: nossa, que coisa interessante, parece haver uma tendência ou uma relação negativa entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Por quê? Se eu tenho num ano uma taxa de inflação relativamente alta, consegui apagar, coisa boa. Se eu tenho uma taxa de inflação relativamente alta, como por aqui 6%, eu notei que há uma tendência da taxa de desemprego cair. E aí, imagine que o governo pratica uma política monetária para diminuir a inflação de 6% para 2%. O que acontece no ano seguinte? O Phillips notou que havia um aumento da taxa de desemprego, tipo de 2% para 8%.
Então, ele notou esses movimentos. Quando o governo praticava uma política monetária para que a inflação subisse, ele notava uma tendência da taxa de desemprego cair. Quando havia uma tendência do governo praticar uma política monetária para diminuir a inflação, ele enxergou uma tendência da taxa de desemprego aumentar. Então, essa relação negativa entre taxa de inflação e taxa de desemprego, ele chamou isso, ou ficou sendo chamado na literatura, como curva de Phillips. O que é a curva de Phillips? É essa tendência negativa das taxas de desemprego se movimentarem com um movimento contrário aos das taxas de inflação. Então, se isso ocorre, existe um trade-off entre essas duas taxas. Né? O que é que significa esse trade-off entre desemprego e inflação? Melhor, taxa de desemprego e taxa de inflação. É que se o governo quiser seriamente diminuir a taxa de desemprego, ele tem que esperar que a inflação suba um pouco. Se o governo quiser, de fato, diminuir a taxa de inflação, ele tem que esperar que a taxa de desemprego suba um pouco. Então, isso vai gerar um problema para a política monetária, né? Qual é a política monetária ideal, então? Você vai pensar, eu quero uma política monetária de inflação zero. Só que se eu tentar praticar uma política monetária de inflação zero, o que acontece quando eu tento me aproximar aqui do zero? Se a curva de Phillips for verdadeira, significa o quê? Significa que eu vou acabar tendo uma taxa de desemprego muito alta, né? A taxa de desemprego vai tender a ser, como aqui a taxa de desemprego é grande, né? Muito alta, muita gente desempregada. E o que acontece, então, se eu penso, não, a taxa de desemprego está muito alta, eu vou praticar uma política, então, para diminuir a taxa de desemprego, fazer com que a taxa de desemprego seja a menor possível. Se a taxa de desemprego pode ser a menor possível, tender a taxa de desemprego a zero, o que é que eu posso esperar que vai acontecer com a taxa de inflação? O que acontece aqui, quando eu estendo a curva de Phillips para cá, para pegar o eixo, vai lá para cima, né? Vai para o espaço. Né? Olha aqui, a curva de Phillips vai lá para cima. Ou seja, a inflação vai explodir. Então, a curva de Phillips nos dá essa construção teórica que gera um problema muito grande. Né? Se eu quiser que o desemprego caia bastante, eu tenho que esperar uma inflação muito alta. Se eu quiser que a inflação caia bastante, eu tenho que esperar um desemprego muito alto. Então, isso gera um dilema. Que dilema é esse? Aí, alguns economistas disseram, esse é um dilema que só existe no curto prazo, por isso que eles passaram a chamar curva de Phillips de curto prazo. Por quê? Eles disseram, bem, o governo ele decidiu que ele não quer mais conviver com a taxa de desemprego de 8%, o objetivo dele vai ser praticar política monetária para que a taxa de desemprego caia para 2%. Então, o que acontece? Ele pratica esse tipo de política monetária que faz com que a inflação vá de 2% para 6% ao ano. Porque antes o ponto era o ponto A, aí ele pensa em agora ficar no ponto B. Só que aí, alguns economistas, como o Milton Friedman, eles disseram o seguinte, olha, no ponto B, o que a gente tem? No primeiro momento, se eu quiser que a taxa de inflação seja 6% e a taxa de desemprego 2%, eu vou notar o quê? Vai haver um processo de acomodação, por quê? Porque muita gente que tem poucas habilidades vai conseguir arranjar emprego, essas pessoas vão trabalhar em fábricas, porque a economia está crescendo a uma taxa muito alta. Quando a economia cresce a uma taxa muito alta, é possível, momentaneamente, manter a taxa de desemprego abaixo da sua taxa natural. Mas o que seria o conceito de taxa natural de desemprego? Seria isso aqui, né? A taxa natural de desemprego é compatível com uma coisa que depois passou a ser chamada de curva de Phillips de longo prazo. Ou seja, na sociedade há pessoas extremamente habilidosas, competentes e capazes que praticamente o tempo todo vão ter emprego. E há pessoas com poucas habilidades, poucas competências, poucas capacidades.
essas pessoas às vezes vão ter emprego, às vezes vão ficar desempregadas. E aí, por isso, foi construída uma chamada curva de Phillips de longo prazo. Em inglês, ela também pode ser chamada de... Vamos lá. Isso é difícil, né? Escrever isso. N-A-I-R... eu acho que vai ser o mais difícil. U. O que é a Nairu? Nairu é o nome que se deu a essa curva de Phillips de longo prazo. Em inglês, isso significa taxa de desemprego que não acelera a inflação. Né? Taxa de desemprego que não acelera a inflação. Essa taxa aqui, ou seja, Nairu, a gente chama de taxa natural. Esse U e esse N. Ou seja, taxa natural de desemprego. A Nairu nos mostra o quê? Uma curva de Phillips de longo prazo, ou seja, se momentaneamente a gente está nessa taxa de inflação de 6% com essa taxa de desemprego de 2%, depois de um tempo, aquelas pessoas com pouquíssimas habilidades, com pouquíssima capacidade de trabalhar, elas conseguiram emprego numa empresa, porque essa empresa está fabricando muito. Mas depois de um tempo, a economia já não precisa fabricar tanto assim. Por quê? Porque a economia volta a funcionar a uma taxa moderada de crescimento. Quando a taxa de crescimento está muito acima do potencial da economia, então essas pessoas sem habilidades são contratadas e a taxa de desemprego cai muito, cai para abaixo de sua taxa natural. Mas depois de um tempo, quando a economia volta ao seu patamar de crescimento potencial, essas pessoas são demitidas e elas voltam a ficar desempregadas. Quando elas voltam a ficar desempregadas, significa o quê? Eu volto a essa taxa natural. Então, isso significa que, no curto prazo, eu posso ter algo assim, né? De um aumento ou uma queda da taxa de desemprego. A taxa de desemprego pode aumentar muito para cima de sua taxa natural, pode cair muito para baixo de sua taxa natural. Isso no curto prazo. Mas no longo prazo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter sempre essa volta à taxa natural de desemprego. Então, no curto prazo eu posso me afastar da taxa natural de desemprego, mas no longo prazo eu sempre terei essa volta à taxa natural de desemprego. Né? Não importa se a taxa de desemprego esteja muito alta ou muito baixa, ela tende a voltar. O que significa o quê? E, na verdade, essa curva de Phillips de longo prazo vai fazer com que eu possa ter inúmeras curvas de Phillips de curto prazo, e aí ela vai ser desenhada aqui, né? Olha, essa nova curva de Phillips de curto prazo, o que é que ela está me dizendo? Ela está me dizendo mais ou menos o seguinte: a curva de Phillips de curto prazo ela pode se alterar, ou ela pode subir, ou ela pode descer, né? Mas quem não se altera é o quê? É a Nairu, curva de Phillips de longo prazo. Ela pode descer, ela pode subir, né? As diferentes curvas de Phillips de curto prazo podem se deslocar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Mas a Nairu está sempre aqui, o que significa o quê? Que no longo prazo sempre eu vou estar voltando para essa taxa natural de desemprego. Ou seja, isso significa o quê? No longo prazo, uma política monetária que estimule a demanda agregada vai resultar o quê? Só vai aumentar o nível de preço. Aqui eu tinha um nível de preço de 2, passei a ter um nível de preço de 6. Depois, quando eu quis diminuir a taxa, depois, quando a taxa de desemprego voltou a 8, eu não baixei do ponto de taxa de inflação de 6 para 2. O que foi que aconteceu? Permanentemente aqui no ponto C, a taxa de inflação continua em 6. Só que a taxa de desemprego já voltou para 8. Né? Eu estava no ponto A com taxa de desemprego de 8, taxa de inflação de 2.
Fui para o ponto B, onde a taxa de desemprego caiu para 2 e a taxa de inflação subiu para 6, mas pouco tempo depois eu fui para o ponto C, onde a taxa de inflação ficou permanentemente em 6, mas a taxa de desemprego voltou para a sua taxa natural, que era 8. Então, o nível de preços ficou permanentemente mais elevado, mas a taxa de desemprego voltou à sua taxa natural, certo? E aí, como é que a gente sabe disso? Existe uma taxa natural de desemprego? Como é que no mercado de trabalho os keynesianos veem essa construção na curva de Phillips? A curva de Phillips é o quê? É um trade-off, né? É um trade-off. Eu estou trocando desemprego por inflação, estou aceitando mais inflação porque eu quero desemprego menor, ou eu estou aceitando um desemprego maior porque eu quero uma inflação menor. Então, a gente vê no mercado, basicamente, a interação entre os dois mercados. Aqui o mercado de produto, onde os trabalhadores ofertam mão de obra, de acordo com essa curva aqui. E aqui eu tenho inúmeras curvas de oferta de trabalho para as empresas. As empresas estão ofertando vagas baseado em quê? As empresas estão ofertando vagas olhando o quê? Para a demanda agregada, né? O que é oferta agregada, que depende das expectativas dos trabalhadores. E aqui a demanda agregada. Depende de quê? Da política fiscal e da política monetária. Aqui o que acontece? O governo está praticando ou política fiscal ou política monetária para estimular. Está sempre o quê? Estimulando a economia. Primeiro esse estímulo, depois esse estímulo, depois esse estímulo. Então, o governo está estimulando a economia. Com esse estímulo à economia, o que é que eu tenho? Eu tenho diferentes níveis de produto. Aqui, no primeiro momento, eu tenho esse nível de produto. O governo praticou uma política fiscal, aumentou o produto para cá. O governo praticou uma política monetária, aumentou o produto para cá. Outra política fiscal e política monetária, aumentando cada vez mais o produto. Isso significa o quê? Toda vez que o governo faz isso, o que é que ele faz? Ele gera um aumento do nível de preços. Né? O nível de preço está aumentando, compatível com esse aumento do produto da economia. Né? Então, nível de preço subindo. E aí, quando a gente olha para o mercado de trabalho, o que é que a gente tem? No mercado de trabalho, a gente vai ter esses trabalhadores olhando para aquilo que eles esperam, como os preços vão se comportar, ou seja, os trabalhadores têm essa expectativa de preço aqui, né? Os trabalhadores esperam os preços se comportarem de determinada forma, e aí essa expectativa de preço aqui faz com que os trabalhadores ofertem mão de obra de uma determinada forma. Como os trabalhadores estão ofertando essa mão de obra, o que é que eles fazem? Eles esperam esse salário. Esse salário, as empresas vão lá e vão ofertar essa quantidade de vagas. Aí, os trabalhadores, com essa oferta de mão de obra, conseguem esse emprego aqui, né? Conseguem atingir esse nível de emprego aqui em zero. É o que acontece se o nível de preço subir para P1. As empresas vão ofertar mais vagas. Com essa expectativa dos trabalhadores, eles vão passar a ganhar esse salário. Se houver nível de preço maior ainda, ou maior ainda, o que é que está acontecendo? Esse aumento aqui do nível de preços, nessa direção, faz com que as empresas vão ofertar cada vez mais vagas, né? Então, ofertando mais vagas, essas vagas serão preenchidas caso esses salários sejam pagos, né? Essas vagas aqui, N2, serão preenchidas se esse salário W2 for pago. Essas vagas N3 serão preenchidas se esse salário N3 for pago. Então, a ideia é o quê? O mercado de trabalho vai ficar em equilíbrio caso essas condições sejam satisfeitas. Certo? Muito bem. Tem aqui o mercado de produto, produzindo mais, caso o nível de preço suba. A oferta agregada é positivamente inclinada, que significa o quê?
As empresas vão ofertar mais produtos caso recebam mais pelos produtos que elas vendem. Muito bem. E aqui, os trabalhadores vão ofertar mais mão de obra caso o salário deles suba. Então, a gente vai ter mais emprego na economia, certo? Muito bem. O que para os keynesianos uma política monetária fiscal vai fazer? Vai expandir a demanda agregada, né? Vai expandir a demanda agregada. Então, o que acontece? No curto prazo, tanto o produto, quanto o nível de preço, quanto o emprego vão aumentar. E como se dá esse processo? Esse processo se dá via um trade-off, né? Entre inflação e desemprego. Então, os keynesianos, eles defendem uma sintonia fina, no curto prazo, para esse processo de tentar descobrir como se pode praticar política monetária para que a taxa de desemprego caia, mesmo aceitando uma taxa de inflação maior. Muito bem. Como é que a gente vê a evolução do emprego? Não sei se eu já mostrei para vocês esse site aqui, que é um site que a gente tem aqui no Brasil, que é essa bolinha azul, e a gente vê ao longo do tempo o PIB do Brasil, né, como é que ele evoluiu, desde 1959 até 2018. Olha aí a evolução do PIB. A gente pode aqui pegar e tentar ver outras coisas, né? No setor de economia, a gente pode ver PIB per capita, essa renda tem um período maior de tempo, né? Desde 1799 até 2018. Que renda é essa? Que a gente pode ver que tipo de renda é essa? É o PIB per capita ajustado pelas mudanças de preço, né? Ó, até 2020, o Brasil tinha uma renda pequena, e aí depois, a partir de 30, 40, cresce mais, 50, 60, até a década de 70, até 80, cresce bastante, e aí, a partir de 1980, a renda fica mais ou menos estagnada, né? Cresce muito pouco, o crescimento não é mais significativo depois de 1980. A gente pode usar esse eixo aqui para descobrir muitas coisas, né? Põe aqui na economia, pobreza, nível de pobreza, pobreza extrema, índice de Gini, aqui, coeficiente de Gini. Para a gente, talvez interesse o quê? O PIB por trabalhador, né? Porque isso nos diz uma coisa bem interessante. Inflação, não sei se eles têm um bom banco de dados das taxas de inflação no Brasil. Aqui está, obviamente, linearizado, né? Vamos ver se é possível logaritmizar. A gente logaritmiza, o que a gente vê? A gente vê períodos onde a inflação subiu muito no Brasil, né? Esse período aqui, ó, décadas de 80 e de 90 até 95. O que foi que aconteceu com o Plano Real? O Plano Real diminuiu a inflação, ou seja, houve essa questão, né? Inflação muito alta, e aí chegou um momento que o Plano Real fez com que a inflação voltasse a patamares mais baixos. Será que a gente tem aqui desemprego? Se a gente procurar desemprego, talvez a gente possa ver exatamente aquilo que a gente está pensando aqui. Acho que não tem desemprego. Não. Desemprego, situação econômica. Não tem desemprego. Em renda,
desigualdade, pobreza. Poderia ter aqui em pobreza, né? Desigualdade, renda, pobreza extrema, também não tem. É uma pena que aqui não tem, está aqui, trabalho. Ah, certo, desemprego. Realmente. Seria bom desemprego em geral, né? Taxa de desemprego de longo prazo. Vamos ver se a gente vê uma taxa de desemprego de longo prazo. Vamos ver se a gente pudesse destacar o Brasil em algum momento. Brasil, não tem dados para o Brasil, que pena. Não tem desemprego de longo prazo para o Brasil, vamos procurar desemprego só masculino ou desemprego acima dos 15 anos? Aqui tem alguma coisa para o Brasil? Desemprego acima dos 15 anos? Aparentemente não. Tem Botsuana, mas não tem Brasil. Opa, Brasil. Tem pouquíssimos dados para o Brasil, só nos últimos anos. Nos Estados Unidos e na Tailândia. Só nos últimos anos que tem dados para o Brasil, então a gente não consegue ver, mas eu acho que é importante vocês saberem a existência, o que acontece com o desemprego no Brasil. Em 2011, 7%, 2012, 7%, 2013 cai para 6,6%, aí 2014 começa a explodir, né? 2015, 2016, explosão de desemprego, né? Quer dizer, essa explosão de desemprego nos últimos anos é o que a gente vê hoje, né? O desemprego, taxa de desemprego. Se tivéssemos outra forma de ver o desemprego, a ver como seria acima de 15 anos só, né? Desemprego de 25 a 54 anos. Seria interessante se nós tivéssemos acesso a esses dados. Não, aqui só tem dos Estados Unidos. Estados Unidos e Tailândia, Japão. O Brasil só tem a partir dos últimos anos, talvez. Aqui, só desde 2011. Poucos dados para o Brasil de desemprego. Tem outros dados de outras coisas. Então, o ideal é a gente tentar descobrir o seguinte: já que não tem dados de desemprego com relação ao tempo, o que a gente pôs aqui? Pôs aqui desemprego de longo prazo. Vamos ver se a gente pega inflação por desemprego, que é exatamente isso. E a gente está procurando, né? O que é uma curva de Phillips? Curva de Phillips é a inflação por desemprego. Já que não tem para o Brasil, vamos ver se a gente acha para outros países, né? Argentina. Inflação por desemprego para a Argentina. Como é que se dá essa relação? Não está muito clara. Vamos ver se a gente logaritmiza. Logaritmizando a inflação por desemprego. Aqui a gente tem algo. Logaritmizar também desemprego. Será que é possível? É. Vamos ver. Não está muito claro, né? Uma relação negativa entre inflação e desemprego. Vamos pegar outro país, como os Estados Unidos, que talvez tenha mais dados, tirar a Argentina do quadro, ou só os Estados Unidos. Interessante que a relação é sempre assim, horizontal, né? A gente não vê uma relação assim, diagonal, nem positiva, nem negativa. O que acontece é a gente linearizar. Vamos linearizar essa variável
linearizar também essa variável. Linearizando, acho que a gente fica mais difícil ainda de ver qualquer relação, né? Porque tem países com inflação muito alta, 5 mil, 10 mil, 15 mil. E aí fica difícil linearizar e ver alguma coisa. Logaritmizado, será que dá para ver? Não se consegue ver muito esse tipo de coisa, né? Muito bem. Brasil não está disponível. Aqui um país mais estável como a Alemanha. Tira os Estados Unidos da jogada, deixa só a Alemanha. Parece estar mais claro, né? A relação negativa entre inflação e desemprego, olha aqui. Não está muito clara, mas já é alguma coisa. Vamos ver a França, por exemplo. Já que tem dados da França, tira a Alemanha, procurar a França, será que tem uma relação? Agora parece ser mais claro, né? Não tão claro, parece quase horizontal. Na França, a relação entre desemprego e inflação. E no país onde o Albert Phillips fez seu estudo, o Reino Unido, será que fica clara essa relação negativa entre inflação e desemprego? O Albert Phillips fez seu estudo entre 1850 e 1940, mais ou menos, quase 100 anos. E aqui os primeiros dados são de 91, não estão muito claros, né? Então, aqui, mesmo que a gente procure usar linearização ou nossa, tá difícil falar logaritmização. Logaritmização, não fica muito claro essa relação. Mas mesmo assim, talvez seja interessante vocês pegarem essa ferramenta que é muito útil, gapminder.org, certo? www.gapminder.org/ferramentas, tools em inglês, né? E aí vocês podem usar essas ferramentas, que aí na próxima aula a gente vai usar um pouco dessas ferramentas para mostrar determinadas coisas de curto e de longo prazo, né? Que a gente pensou em taxas de desemprego de longo prazo. Vamos ver aqui o que acontece quando a gente pega aqui taxa de desemprego de longo prazo nos países, que aí, aqui a gente pega com o tempo. Vamos ver o que aconteceu com o desemprego nos Estados Unidos ao longo do tempo. Aqui não é os Estados Unidos, é o Reino Unido, né? Olha, na década de 90, essa era a taxa de desemprego de longo prazo. Ela caiu bastante, até mais ou menos 2002, né? 2003 a 2004. De lá para cá subiu um pouco e aí voltou a cair, né? Eu falei Estados Unidos, mas esse era o Reino Unido. Vamos ver o que acontece nos Estados Unidos. Comparar taxa de desemprego de longo prazo nos Estados Unidos com o Reino Unido, né? São taxas de desemprego muito baixas. Vamos pegar países que tradicionalmente costumam ter taxas de desemprego maior, como a Bolívia. Será que tem dados para a Bolívia? Tem. Baixa, né? Tradicionalmente, a Bolívia costuma ter taxa de desemprego maior, mas aqui é baixa. Vamos pegar países que têm outro tipo de perfil. Chile, também baixo, né? Então, desemprego baixo, mas são poucos anos o Chile. Vamos ver, então, a França. França e a Alemanha. Pronto. Aí aqui a gente tem um país com perfil de taxa de desemprego mais alto, né? Aqui é a Alemanha. Vou tirar Reino Unido, vou tirar Estados Unidos, vou botar só França e Alemanha. Pronto, Alemanha. A Alemanha está com a taxa de desemprego de longo prazo que sobe, chega a um máximo em 2004 de 4%, de lá para cá, de 2004 para cá, cai. E a França? A França
Tem uma taxa que às vezes é mais baixa, e aí nos últimos anos cresceu com relação à Alemanha, né? Ficou mais alta do que a Alemanha nos últimos anos. Então, essa evolução da taxa de desemprego. Quando se pensa na taxa de desemprego de longo prazo, talvez aqui, para esses dados, a França gira em torno de 2%, a Alemanha gira em torno de 3%, isso a gente poderia chamar de taxa natural de desemprego, né? Ou seja, às vezes a economia está crescendo muito, a taxa de desemprego de longo prazo cai, para esse patamar aqui, por exemplo, na França, em 2007, caiu bastante. E aqui, na Alemanha, em 2004, teve uma recessão bem profunda. Então, a taxa de longo prazo de desemprego subiu para 4%. Né? Então, as taxas de longo prazo, elas tendem a ser mais estáveis. Se a gente pegasse outras taxas de desemprego, a gente veria uma instabilidade maior. Como, por exemplo, pessoas entre 25 e 54 anos. Né? Olha aí como varia bem mais a taxa de desemprego. Nessa parte da população, que é a parte que tem maior empregabilidade. Né? Ó, França, variando, subindo acima de 10% em alguns anos. Né? Depois a Alemanha aqui chega também a 10%. E aí, tirar a França não está, a Argentina e a França. Tirar a Alemanha não está a França e a Argentina. Parece que não há muitos dados sobre a Argentina, mas sobre a França, né? A Argentina começa a aparecer aqui, inicialmente uma taxa maior, depois a Argentina cai a taxa, depois, a partir de 2012, começa a subir, enquanto que a França chega ao máximo em 2000. Aqui, na década de 90, está bem alta, depois cai, depois chega ao máximo em 2013, para 9, 10, 11, 12, 13, em 14, depois cai um pouco. Então, essas são as taxas de desemprego, que elas variam bastante, que é a taxa de desemprego para essa parcela da população, entre 25 e 54 anos, mas as taxas de desemprego de longo prazo já variam muito menos, são bem mais baixas e variam muito menos. Né? Por quê? São aquelas pessoas que tendem a ficar permanentemente fora do mercado de trabalho sempre. Então, em função disso, essas taxas tendem a variar menos. É isso, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. E quando chegar na aula que vem, a gente continua apresentando esse modelo sobre políticas de estabilização, né? Sobre a ótica keynesiana. A gente vai investigar exatamente isso. Questão de curto prazo, ou seja, uma curva de Phillips de curto prazo, onde ela é negativamente inclinada, e uma curva de Phillips de longo prazo, onde ela é completamente vertical, ou seja, a taxa de desemprego tende a girar em torno da... a taxa de desemprego vai tender a girar em torno da taxa natural. O que é essa taxa natural? A gente viu ali que seria aquela taxa que converge, né? Ou seja, eu estou convergindo para essa taxa natural, por mais que, num momento ou outro, eu tenha uma taxa ou menor ou maior, no longo prazo, a tendência de convergência para essa taxa natural. Mas no curto prazo, não. Eu posso ter taxa de desemprego aqui, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, bem distante daquilo que a curva de Phillips prevê, né? Eu posso ter inúmeras taxas de desemprego, né? Sim, no curto prazo tudo é possível. No longo prazo, não. No longo prazo, essas taxas vão tender a convergir para a taxa natural. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, até lá, tudo de bom, e todos uma ótima semana. E é isso por hoje. Um abraço.